Abra sua Bíblia lá em Êxodo 3, versículo 1 ao 3, amém? Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vamos falar sobre o chamado de Moisés para o reino de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão do egípcio, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos perizeus e dos heveus e dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Somente até aí, amém? Pode se assentar. Se nós for analisarmos na Bíblia a vida de Moisés, ele teve uma vida meio complicada, irmãos, porque desde do ventre da sua mãe, ele sofria já uma rejeição, não uma rejeição da parte materna, mas uma rejeição por parte dos egípcios, porque o rei, ele temeu por ver o povo crescer de uma forma tão grande como estava crescendo na terra do Egito. Ali os hebreus, eles estavam se multiplicando, e Faraó temeu em perder o domínio para os hebreus. Então ele declarou, e ele deu uma ordem, que todo filho homem morresse. Então, ou seja, ali Faraó, devido a este medo, ele já declarou, já rejeitou Moisés já desde o ventre da sua mãe, embora ele não sabia qual seria o sexo daquela criança, mas já havia uma rejeição sobre a vida de Moisés. E Moisés ali, quando ele nasceu, a mãe de Moisés viu que ali era um menino bonito, formoso, e ela escondeu aquele menino. Ela escondeu por 3 meses, mas ela via que ela corria muitos riscos com aquela criança dentro da sua casa. Então ela decidiu fazer um cesto, e naquele cesto ali ela vedou com betume, para que a água não viesse penetrar dentro daquele cesto, e ali ela fez tudo aquilo, colocou Moisés dentro daquele cesto e colocou no rio Nilo, junto ali dos incos. E se você for analisarmos, Moisés, ele foi colocado naquelas águas, aonde aquelas águas havia muitos crocodilos, quem sabe cobras, muitos bichos e animais que poderia ceifar a vida daquela criança. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, ela tinha um compromisso com Deus, ela sabia no Deus na qual ela cria, ela sabia do compromisso que o povo hebreu tinha com o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e ali ela sabia no seu coração, no seu íntimo, que quando ela entregasse Moisés naquele rio, por mais
mais que fosse o perigo que existisse, por mais que houvesse muitos perigos, Deus iria guardar aquela criança, Deus iria proteger Moisés naquelas águas perigosas. E o que mais me chama a atenção é porque quando aquela princesa do Egito achou Moisés, de imediato ela mandou de volta para sua mãe, para que a sua mãe o amamentasse, e depois de um tempo, quando já estivesse uma certa idade, levasse de volta para ser criado, para ser cuidado com os costumes e as riquezas e as ciências do egípcio. Mas o que mais me chama a atenção é que o ato dela entregar aquele menino naquele rio Nilo, ela estava dizendo o seguinte: Senhor, por mais que eu não tenha condições de manter o meu filho vivo, por mais que eu não tenha mais capacidade de conquistar algo por ele, ou de lutar por ele, Senhor, já perdi as minhas forças guardando este menino por 3 meses, eu deixarei ele nas mãos do Senhor. E quando ela fez isso, o Senhor trouxe aquela criança de volta para os seios daquela mãe. Eu quero dizer para você, quem sabe você tem lutado muito pelos teus filhos, quem sabe você tem visto os seus filhos fracassados, os seus filhos derrotados, quem sabe você tem visto a sua área conjugal fracassada, quem sabe você tem visto a sua área, as suas finanças indo por água abaixo. O Senhor está dizendo para mim, para você nessa noite: coloca nas minhas mãos, coloca nas mãos do Senhor a sua causa, coloca nas mãos do Senhor o teu filho, coloca nas mãos do Senhor a tua filha, o teu marido, coloca a tua esposa nas mãos do Senhor, coloca o teu problema diante das mãos do Senhor, que Ele cuidará de ti, que Ele saberá como cuidar e como tratar. E assim como aquela mãe recebeu a gratidão de Deus vendo aquele filho em seu colo novamente, você verá a mão de Deus na tua vida, você vai ver as conquistas do Senhor sendo manifestadas na tua vida. E nós vemos mais para frente que Moisés, ele, depois de 5 anos aproximadamente que estava com a sua mãe e o seu pai verdadeiros, conhecendo o verdadeiro Deus, ali durante 5 anos, o povo hebreu, já desde aquela época, eles tinham um costume muito forte de ensinar aquela criança, desde quando ela passou a ter um pouco de entendimento, eles inculcavam na mente dele o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ali Moisés cresceu ouvindo durante 5 anos sobre aquele Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um Deus único, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus poderoso. Mas eu quero dizer para você, houve um conflito na sua vida, porque quando ele foi para o palácio, ele começou a observar muitas outras coisas diferentes, coisas ao contrário do que os seus pais, do que o seu pai e sua mãe tinham apresentado a ele. Eu quero dizer para você, infelizmente muitos de nós temos enfrentado essa vida, infelizmente muitos estão na igreja, aprendendo a palavra de Deus, estão aprendendo a como ser tratado, mas estão sendo mais influenciados pelo Egito ou pelo mundo do que pela própria igreja, do que pelo próprio Deus, do que pelo próprio Senhor. Eu quero dizer para você, irmãos, por mais que você ache que a caminhada é dura, por mais que você ache que a caminhada é difícil, meu irmão, para nós servirmos a Deus, para nós servirmos ao Senhor, é necessário nós renunciarmos nós mesmos, é necessário nós deixarmos de fazer aquilo que nós queremos, que nós desejamos de fazer, aquilo que a nossa carne clama para fazer, nós devemos que deixar de lado, porque nós sabemos que o nosso Senhor rejeita todos esses tipos de coisa. O nosso Senhor, Ele não se agrada quando nós vamos pedir conselho do mundo, quando nós vamos fazer as vontades do mundo, as obras do mundo. E ali Moisés, ele cresceu no Egito, aprendendo toda a ciência, aprendendo todo o conselho dos egípcios. E nós podemos observar que durante a sua vida adulta, ele já era rico, a Bíblia fala que ele era poderoso em palavra, em ciência no Egito. Mas ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ali ele toma uma decisão por si só, de não deixar aquele ato acontecer. Ele mata aquele egípcio, enterra na areia. E quando ali
ele percebe que aquele fato foi descoberto, ele teme e corre para o Egito. Ele corre para um lugar distante, com medo de que Faraó o matasse devido àquele ato. E eu quero dizer para você, que ao Moisés ir para o deserto, ele não estava sozinho. Ele por si, ele buscou um refúgio, mas foi por si só. Ele não pediu a orientação de Deus para que ele fosse para o deserto, melhor dizendo. Ele não pediu orientação, ele simplesmente temeu e correu para o deserto, para que ele viesse buscar um auxílio. E quando eu e você, muitas das vezes, nós saímos da casa do Pai, e buscamos por nós mesmos um auxílio lá fora, o Senhor ele nos cobra de uma forma até severa ou dura. Eu quero dizer para você, irmãos, se você está pensando em buscar o auxílio lá fora, rejeite essa proposta do diabo, porque o diabo sabe que se você for buscar auxílio lá fora, você só vai perder. Por mais que as aparências elas estão te atraindo, por mais que as aparências elas estão atraindo os seus olhos, atraindo a sua carne, atraindo a sua vontade, mas eu quero te dizer, o Senhor está me usando aqui para te dizer, recuse, não aceite, permaneça fiel na presença de Deus, coloque os teus pés na casa do Senhor, porque é daqui que o Senhor ordenará a bênção para a tua vida, é deste lugar que o Senhor ordenará a bênção sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida. Não é o deserto que vai te dar algo, não é o mundo que vai te dar, mas sim o Senhor, Ele trará as bênçãos sobre a sua vida, mas para isso é necessário nós estarmos aqui. Mas com a ida de Moisés ao deserto, nós aprendemos algo, irmãos. No versículo, lá em Ezequiel 20, 33 ao 35, diz assim: vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras das quais andais espalhado, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali falarei face a face contigo. Amém? Nós podemos observar que às vezes no deserto que nós procuramos, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele entra com providência nas nossas vidas. E Ele faz com que esse deserto que nós buscamos, ele venha se tornar em juízo da minha vida para com Deus, da sua vida para com Deus. O Senhor, Ele faz com que esse deserto, ele vira algo de intimidade para nós, para com Deus, porque é ali no deserto que o Senhor falará face a face conosco, é ali do deserto que o Senhor olhará para mim e para você, e o Senhor dirá, que este não é o nosso lugar, que este não é o meu e o teu lugar, e que o Senhor nos colocará de volta na casa do Pai. Quem sabe não é você que está vivendo isso, mas você conhece alguém da tua família, que hoje está lá fora, que hoje está passando por este momento. Eu quero dizer que através da tua vida, essa pessoa pode entrar em juízo com Deus, o Senhor mostrar para ele as coisas que ele está perdendo, que o Senhor pode mostrar para ele aquilo que o diabo tem batido tanto na cara dele, ele não está enxergando. O Senhor pode mostrar para ele as ofensas que ele tem sofrido, e o Senhor trazer ele para a casa do Pai. Às vezes nós olhamos para nós e achamos, não, eu estou na casa do Pai, está tudo tranquilo. Às vezes nós achamos que nós temos até um sentimento egoísta, que nós olhando para o nosso umbigo, se tiver bom para mim, está bom para todos. Mas o Senhor, Ele nos colocou aqui, não para que nós somente venhamos buscar a nossa salvação, mas para que nós venhamos buscar aqueles entes queridos que estão ao nosso redor, para que nós venhamos buscar os nossos entes queridos que estão ao nosso derredor.
E se você crê que você é um instrumento de Deus, e se você crê que você é uma ferramenta de Deus, saiba que o Senhor te dará estratégias, saiba que o Senhor te dará estratégias, saiba que o Senhor fará com que você seja diferente diante dessas pessoas, saiba que o Senhor fará algo na tua vida que nunca aconteceu, para que essas vidas cheguem até diante de Deus. E Moisés, quando ele tem um encontro ali naquele deserto com Deus, ele passa por um conflito de identidade, que Deus ele começa a convocar Moisés para uma missão, e Moisés começa a dizer: mas quem sou eu, Senhor, para este algo? Mas quem sou eu? Porque eu nasci num berço na qual diziam do Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o mesmo que o Senhor está pronunciando diante de mim agora. Mas eu cresci ouvindo falar da ciência do Egito, aonde ali era milhares de deuses, um mosquito era Deus, uma vaca era Deus, um rato era Deus, tudo era Deus para eles. Então, ou seja, havia um conflito com Moisés, e Moisés ele queria saber realmente quem ele era. Mas quando Deus ele começa a falar com Moisés, que Moisés começa a enxergar verdadeiramente quem é aquele Deus, então Moisés passa a conhecer quem ele é. Sabe quando você vai conhecer quem você é verdadeiramente? Quando você conhecer o Senhor de verdade. Quando você conhecer o Senhor de verdade, você verá que você não é um coitadinho, que você não é uma pessoa que é incapacitada de fazer algo. Quando eu e você, nós olharmos para Deus e ver que é um Deus grande, na qual nos capacita, nós vamos ver que nós somos verdadeiramente aquele homem ou aquela mulher que há de receber uma terra que manda leite e mel, que nós somos os homens e as mulheres na qual o Senhor tem chamado para governar a terra. Quando nós conhecemos o Senhor como governador, como o rei dessa terra, nós sabemos que nós somos príncipes e herdeiro dela. E Moisés passa por esse conflito. Irmão, estou meio rouco porque hoje teve um joguinho aí, né, que querendo ou não a gente participa, né? E na hora do jogo eu já percebi que ia acontecer isso agora. Mas glória a Deus, quem está ouvindo minha voz? Amém. Mas Moisés passou por essa dificuldade de identidade, né? É igual o William estava ministrando aqui quinta-feira. Ele falou que um dos conflitos que ele sofre até hoje é quando alguém chama ele de Niquiba, né? É Niquiba, né? Você não é o Niquiba do Axé? Então, independente do que hoje nós somos, mas nós... infelizmente nós lembramos, poxa, era mesmo isso aí. Mas não é uma coisa que traz mais alegria, né? É uma coisa que traz frustração. E ele lembra daquele passado. Às vezes nós tentando imaginar hoje o servo de Deus abençoado, William, né, na presença de Deus. Às vezes nós tentando imaginar ele dançando axé. É até constrangedor para nós, né? Vendo ele ali se mexendo, aquela coisa toda. Mas, glória a Deus, porque eu conheci ele como um homem de Deus. Amém? É da mesma forma vocês, irmão. Hoje eu dou glória a Deus, porque eu conheço vocês como homens e mulheres do Senhor. Aquilo que você cometeu no passado, para mim não interessa. Se para mim não interessa, imagine para Deus, irmãos. E muitas das vezes, assim como Moisés, achando que era aquele fracassado que vivia no Egito, muitas das vezes nós ficamos achando que nós somos fracassados devido a um passado nosso. Ei, aquele passado seu não te pertence mais, aquele passado seu não é mais fruto da sua vida. O fruto da sua vida é o reino de Deus. E o Senhor vai estabelecer uma nova aliança sobre a sua vida. Amém? O Senhor estabelecerá uma nova aliança. Quem sabe você tem sofrido conflitos na sua vida. Quem sabe você tem visto pontos na sua vida que é preciso renovar uma aliança. Quem sabe você tem visto que você tem falhado em algo. O Senhor Ele está te convidando hoje para que você venha tampar as brechas, para que você venha melhorar naquilo que você sabe que tem que melhorar, eu melhorar naquilo que eu sei que tenho que melhorar, em nome de Jesus, amém? Fique de pé, deixa eu orar pela sua vida.